Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e continuando meditando sobre as parábolas de Jesus, em Mateus capítulo 13, versos de 1 a 9, nós temos a parábola das terras, que alguns chamam de a parábola do semeador, e ainda outros que dizem que é a parábola das sementes. Vejamos o que o texto diz. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e a sufocaram. Outra planta caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: desculpa, vou parar por aqui. É interessante vermos que Jesus está falando a um povo que plantava. Aquele povo da Palestina, aquele povo daquela região do mundo, eles viviam da agricultura de subsistência e eles plantavam o trigo e a cevada, eram as lavouras deles. E quando Jesus fala que o homem saiu a semear, isso acontecia durante o mês de outubro. Então Jesus, falando a eles, eles entendiam tudo o que Jesus estava falando. E é interessante ver que Jesus entendia de física. Como havia uma grande multidão, ele entra num barco e afasta-se um pouquinho da praia. Por quê? Os sons são ondas mecânicas e as ondas mecânicas se propagam no meio físico. A água faz com que as ondas se propaguem. Então, Jesus tinha ali um alto-falante extremamente natural. Ele senta no barco e ele começa a falar. E essa descrição que ele faz é corriqueira. Um lavrador, ele não podia impedir os grãos caíssem no solo. Ele saía jogando. Podia cair grão em qualquer lugar. Cedo ou tarde, as aves viriam e comeriam aqueles que estavam à beira do caminho. Muitas vezes, eles comiam até aqueles que estavam nos locais apropriados. E também, pouco se podia falar a respeito das rochas, porque naquela região existe muita rocha e muitas pedras. E aí, então, a semente é lançada. E mais, a respeito também dos espinhos que podem surgir a qualquer tempo. Resumindo, o semeador não estava interessado nos grãos que perdia enquanto semeava. A sua esperança sempre esteve naqueles grãos que iriam brotar. E mais, se brotasse e desse uma recompensa de 10%, seria muito bom. Mas Jesus fala que produziu 100 por 1, ou seja, 100%. Outra curiosidade é que essa parábola, ela aparece nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos tratam disso. E qual é a explicação dessa parábola? Jesus a explica no capítulo 13, versos de 18 a 23. O texto diz assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho é aquela semente que foi lançada. Alguém falou do evangelho, a pessoa ouviu, mas logo veio o maligno e retirou isso. Ou seja, ela não produziu. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Ou seja, essas pessoas que elas recebem o evangelho com alguma alegria, mas quando chegam as dificuldades, elas desistem. Essa é a semente que caiu no meio das pedras. E Jesus continua dizendo: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera.
Ou seja, a pessoa recebe o evangelho, mas o dinheiro, a posição, o status, as preocupações, ela afasta do evangelho. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. E por último, Jesus disse: e quanto a semente caiu em boa terra, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e entendem, e dá uma colheita de 100, 60 por um. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que a boa terra é aquela que recebe a palavra e essa palavra dá resultado. Essa palavra muda aquela vida. Essa palavra faz com que essa pessoa seja uma nova e verdadeira criatura no Senhor. E aí, qual é a terra? Não sabemos. Por isso, viva a sua vida com integridade, fale do Evangelho, pregue do Evangelho e mais, sempre vai dar algum resultado. E é isso que nós podemos ver. Essas 3 representações do campo não devem desencorajar o lavrador. A beira do caminho, as pedras e os espinhos. As 3 respondem, mas nós não sabemos qual vai produzir. Mas de uma coisa nós sabemos: a semente é boa, a terra é que pode mudar. Por isso, lance a semente, viva com integridade e fale do amor de Jesus. Tenha uma boa noite. Amanhã a Renata estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma parábola. Fique em paz, que Deus te abençoe.